Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha, antes de tudo eu quero deixar claro que, porque eu tenho que falar isso, né? O motivo desse vídeo não é ridicularizar, não é debochar, não é nada disso a respeito do pastor Antônio Júnior, mas simplesmente analisar os argumentos que ele vai apresentar sobre este assunto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma análise, um react com muito respeito, como sempre faço, tá bom? Em cima dos argumentos dele. Então, se você é inscrito do canal Pastor Antônio Júnior e você está aqui pela primeira vez, assista o vídeo, tá? Todo, e aí você comenta o que você acha, preste muita atenção no que ele vai falar, no que eu vou falar, no que a escritura diz, para que você possa então ter um entendimento deste vídeo, porque algumas pessoas nem assistem e já começam aí a falar, vão pela capa, pelo tema e começam a me amaldiçoar e tudo mais. Então assista até o final e você vai entender este vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos reagir aqui juntos. Preste muita atenção no que ele vai falar. Em algum momento você já sentiu um calafrio passando pelo seu corpo? Bom, eu já com certeza, diversas vezes eu senti calafrios e eu tenho certeza que você também, não é? Do nada. Muito Comenta aqui se você já sentiu calafrios, um arrepio, né? Se já aconteceu isso. Eu lembro muito bem, principalmente quando eu era mais novo e à noite, né? Quando eu passava em um trecho lá para ir para casa, era bem escuro, então eu ficava com medo e acontecia esses calafrios. Muitas pessoas têm o costume de sentir arrepios e não conseguem explicar o motivo. Por Eu e essas outras pessoas, somos dois, né? isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar que esses arrepios podem ter um significado espiritual. Olha só, aqui começa. Esses arrepios podem ter um significado espiritual. Aqui é trazer atenção para este mundo espiritual, né? Olha só, o erro que é cometido às vezes é que o povo, né, alguns irmãos, espiritualizam demais algumas coisas, como neste exemplo, tá? O pastor Antônio Júnior tem ótimos estudos, tem vídeos dele que são show, mas esse aqui, ele cometeu esse erro, tá? Vamos ver aqui. Que talvez você ainda não conheça, e eu faço aqui um alerta muito importante caso você já tenha tido essa experiência antes. Se você quer saber o significado desses arrepios, eu te convido a assistir esse vídeo. Viu? Você sente arrepios ou já sentiu arrepios? Então assista esse vídeo e você vai saber qual o significado espiritual. Até o final, tá ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostar desse vídeo, eu também peço que você compartilhe. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição, vai lá, visite, inscreva-se se você quiser, fique à vontade, tá bom? O link do vídeo, desse vídeo aqui, vai estar aqui na descrição, tá? Com seus amigos e familiares. E não se esqueça também de se inscrever. Agora sim, vamos lá. Os arrepios podem acontecer de várias formas. Os arrepios naturais acontecem na maioria das vezes por Veja que ele cita arrepios naturais. Então serão arrepios naturais e sobrenaturais. sensações e emoções. Seja por alguma música que fale ao seu coração. Isso é verdade. Você já ouviu, né? Uma música que fez você arrepiar, né? Os pelos. Principalmente quando você está assistindo um filme, uma cena de um filme que é bem impactante. Por exemplo, Vingadores, Ultimato, aquela cena que todos os guerreiros aparecem nos portais. Aquilo, que cena show, né? Esse tipo de emoção que ele está se referindo. Ou até mesmo quando alguém diz uma palavra que tem um forte impacto sobre você. Os arrepios podem acontecer diante de situações de medo também. E também isso. Quem já não assistiu um filme de terror e ficou arrepiado de medo, né? é uma resposta natural do nosso corpo quando estamos em baixas temperaturas, quando o tempo está muito frio. E quando vai tomar banho e a água está muito gelada. Todos esses tipos de arrepios são os naturais, quando você mesmo sabe o porquê de estar sentindo. Mas existem pessoas que costumam sentir arrepios em momentos onde não há uma razão aparente. Tipo, não está tocando uma música boa, você não está assistindo um filme muito emocionante, ninguém falou nada para você e não está fazendo frio. Então esses são arrepios que são anormais, pelo que ele está dizendo. Para aquilo. E só há uma explicação para isso. Veja, só há uma explicação para isso. Será mesmo? São arrepios que vêm do mundo espiritual. Então, tipo, você foi andando, não está ventando, não tem uma música tocando, você não está assistindo um filme, você simplesmente foi andando, arrepiou.
vem do mundo espiritual. Veja que isso aqui é que é aquele ensino que não tem fundamento bíblico. Aqui é a minha questão. Quando nós afirmamos algo, nós não temos informação bíblica para afirmar isso. É ir além da Escritura. Irmãos, o mundo espiritual é muito real e nós... Sim, isso é verdade. O mundo espiritual, quer você acredite ou não, ele é real, é uma realidade. Nós estamos cercados por milhares e milhares de espíritos. Sim, a Escritura, ela diversas vezes, ela nos ensina, por exemplo, o próprio diabo, ele anda ao nosso derredor, né, analisando ou observando da mesma sorte os demônios, vamos colocar dessa forma, andam também. Nós não sabemos ao certo explicar como funciona. Parece que é uma espécie de um mundo paralelo a esse nosso e que de vez em quando esses planos se cruzam. Isso aqui eu falo tentando entender. A Bíblia não descreve, tá? Não tem nada na Bíblia descrevendo, olha, é assim que funciona o mundo espiritual, os seres deste mundo, não tem nada disso. Mas analisando fenômenos, acontecimentos, eu posso supor, veja, eu estou supondo, não estou afirmando com base bíblica, tá? Que dá a entender que essas coisas acontecem. A Bíblia tem episódios em que acontecimentos sobrenaturais, né, são uma realidade, né? Desde de ver carruagens de fogo, de ter os olhos espirituais naquele momento abertos e ver uma multidão de anjos. Isso aí tudo já aconteceu de fato na Escritura. Na Escritura. Espíritos que nos observam e conhecem o nosso dia a dia. Eles sabem por onde a gente anda. Sim, quando nós entendemos que o próprio inimigo e que ao nosso derredor, ao nosso redor, não existem apenas seres espirituais malignos, mas anjos também, o próprio Deus, nós compreendemos que eles estão nos observando. Tá? Agora mesmo fazendo esse vídeo, é possível que eu esteja sendo observado como você também. Partindo desta ideia, deste ensino bíblico de um mundo espiritual existente sendo real. Então, até aí tudo bem. O que a gente faz e até mesmo o que fazemos dentro de casa. E como seres humanos, os nossos olhos naturais não conseguem enxergar o que está acontecendo dentro do mundo isso é verdade. Espiritual. Mas existem algumas manifestações que podem ser sentidas por nós no mundo natural. E uma dessas manifestações acontece através de arrepios. Você veja só. Mas afinal, o que eles significam? Muitas vezes, os arrepios chegam até nós como um sinal de que existe algo importante que precisa prestarmos atenção. Quando uma pessoa... Veja, os arrepios chegam como um sinal de que algo importante nós precisamos estar atentos. Passa pela experiência de sentir esse tipo de arrepio, é importante ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Em primeiro lugar... Viu só? Você sentiu um arrepio? Então, meu irmão, preste muita atenção, porque tem alguma coisa muito importante rolando aí, tá? Você deve observar em qual lugar você sentiu esse arrepio. Muitas vezes, as pessoas sentem esses arrepios quando estão andando pela rua e passam em frente a um local determinado. Isso pode significar que existe a presença de uma legião de demônios. Vou ler aqui um texto para vocês onde aconteceu o episódio em que Deus abriu os olhos de uma pessoa. Você pode acompanhar comigo, tá? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 e 20. Eu nem estava pensando nesse texto. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 até o 20. Mas eu não vou ler tudo, você pode ler aí. Diz assim, preste atenção. Deixa eu ver de onde eu vou começar. Versículo 17. 2 Reis, capítulo 6, vou para o versículo 17. Diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então veja, isso aqui é um momento, né, em que Deus abre os olhos do moço de Eliseu e ele vê então essa carruagem, essa legião de cavalos, de carros e tudo mais que estava ali ao redor deles. Versículo 16, antes disso, é até dito assim: e ele disse: não temas, porque são os que estão conosco
mais, né, do que os que estão com eles. Então veja que ele viu ali uma legião, seres, né, com cavalos e tudo mais. Então esse foi um episódio em que os olhos espirituais de uma pessoa foram abertos pelo próprio Deus, tá? E ele então pôde contemplar o mundo espiritual, que nós podemos chamar de uma outra dimensão, um outro plano, né? Não dá para explicar assim, porque nós não temos uma explicação da Bíblia nomeando como um plano espiritual, como uma dimensão, mas para você entender melhor este mundo espiritual. Essa pessoa, né, o moço, ele teve os seus olhos abertos e ele contemplou aquilo. Agora imagina se fosse com você e comigo. Demônios por ali. Eles estão habitando nas pessoas daquele local ou eles estão simplesmente presentes no ambiente? Veja. Mas afinal, o que eles significam? Muitas vezes, os arrepios chegam até nós como um sinal de que existe algo importante que precisa prestarmos atenção. Quando uma pessoa passa pela experiência de sentir esse tipo de arrepio, é importante ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Em primeiro lugar, você deve observar... Preste atenção, você deve observar o local, aonde isso aconteceu. Em qual lugar você sentiu esse arrepio. Muitas vezes, as pessoas... Viu só? Então veja bem aonde isso aconteceu. Sentem esses arrepios quando estão andando pela rua e passam em frente a um local determinado. É tipo, por frente de um cemitério, você passou lá e você sentiu um arrepio ou num beco escuro, né? Isso pode significar que existe a presença de uma legião de... Olha só, vocês estão vendo? Então, isso pode significar que existe uma legião de demônios. Afirmar isso é assim, precipitado, né? Precipitado. De demônios por ali. Eles estão habitando nas pessoas daquele local ou eles estão simplesmente presentes no ambiente? Você está vendo? Na sua casa, você sentiu um arrepio assim do nada, é demônio. É demônio. Com base no que ele está falando. Com base na escritura, não dá para dizer isso. Por causa de alguma palavra maldita que foi lançada ali, ou até mesmo um sentimento muito forte de inveja ou raiva, ou quando existe muita... É o que chamam de a energia negativa, né? É chamado de energia negativa, porque aqui está um peso, está uma energia um clima muito tenso, isso é uma energia negativa, deve ser demônio. Gritaria naquele local. Neste caso, é preciso fazer uma oração e expulsar todo o mal, toda a opressão maligna em nome de Jesus. Na Bíblia, nós podemos ver um caso de uma pessoa que sozinha enfrentou... Olha só, preste atenção no exemplo que ele vai citar e veja se tem alguma coisa a ver com arrepio. Grandes problemas e estava cercada de legião de espíritos malignos. Em Lucas capítulo 8, Jesus se aproximou de um homem que estava sofrendo perseguição de muitos demônios. E ao perguntar o nome... Vocês sabem, né? Vocês sabem. Você sabe de quem ele está falando. O nome de quem estava possuindo aquele homem, um demônio respondeu que não era somente um, mas de uma legião. Mas sim uma legião de demônios. Ou seja, tem pessoas que possuem uma grande manifestação de espírito. Tá, e o arrepio, onde é que entra aí? Não tem nada falando do arrepio. Esse é um relato de um homem, né, que vivia cativo, preso, né, refém de uma legião de demônios. É só isso que o texto fala. E por essa razão é possível que alguém sinta um certo arrepio ao passar por perto delas. Aí já está acrescentando algo, né? Passar por perto de alguém e você se arrepiou, é um demônio que está naquela pessoa? Porque esse ensino, fala isso, pastor, pode levar as pessoas a considerar alguém, por exemplo, eu passo perto de alguém e me arrepiei aqui do nada. É demônio que está na vida dela. Aí você imagina se vem alguém que é radical, não é? Passou perto de alguém, se arrepiou, ele vai repreender. Sabe? Daí é o demônio que está na vida dela. Então, é algo assim que é perigoso. E um outro tipo de arrepio... Perigoso a atitude, não é que tem demônio, tá? Isso não serve. O arrepio não serve para ser um índice ou como é que eu vou dizer? Um sinal de que alguém está endemoniado. Você passou perto do seu vizinho, por exemplo, se arrepiou, significa que tem demônio ali, ou dentro, né, possuindo o seu vizinho, ou encostado dele. Não, gente, não dá para afirmar isso, não dá. Arrepio, que também é sentido por algumas pessoas, acontece quando estão em oração.
Sim, isso já aconteceu também com você, comigo, né? Mas é complicado, gente, trazer um ensino desse assim, falando com tanta propriedade, mas não tem informação bíblica para isso. Momento de total entrega ao Senhor, algumas pessoas revelam sentir arrepios na perna. Isso aqui acontece muito quando alguém está cantando, né? Também que se arrepia e aí pronto. Aí considera também da seguinte forma: é demônio? Não. Alguns vão dizer, o Espírito Santo passou aqui porque eu me arrepiei. Gente, o Espírito Santo, considerar o Espírito Santo, a presença dele, com um arrepio, é brincadeira. Nos braços ou até mesmo do alto da cabeça. Vai muito além, meu irmão. Não é um simples arrepio, não. A planta dos pés. Mas por que será que isso acontece? O que será que a Bíblia fala sobre este assunto? Irmãos, a palavra de Deus nos mostra um caso muito conhecido de uma pessoa que sentiu um arrepio de tal... Ele vai usar o caso que está lá bem claro sobre arrepio. Preste atenção. maneira que aquilo foi sentido por ela e está registrado na Bíblia. E esse arrepio não foi causado por medo, por emoção ou por frio. Foi um arrepio... Medo, emoção e frio. Se você sentiu um arrepio, não estava frio. Se você sentiu um arrepio, não estava assistindo filme de terror. Se você assistiu um arrepio e não foi por emoção, não foi por emoção, não foi por frio, não foi por terror, então, meu irmão, é demônio, possivelmente, provavelmente não, né? Possivelmente é um demônio. Arrepio que veio do mundo espiritual. Veja só o que está escrito no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Diz assim: Olha, leia bem o texto aqui, tá? Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer os meus ossos. Veja, temor e tremor se apoderaram dele. Então veja só, temor e tremor se apoderaram dele. Então, um espírito passou por diante de mim e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Um espírito passou por diante dele e os pelos do corpo se arrepiaram. Só que note, Jó não apenas... esse relato aqui do livro de Jó é o seguinte: não apenas viu, aliás, sentiu o espírito, mas ele viu, preste atenção. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser... Então note que ele sentiu, se arrepiou os pelos, ele viu e ouviu. Então, se é para trazer esse ensino como uma regra, se arrepiou, não foi por emoção, não foi por medo, não foi por frio, então você teria que ver também esse espírito. mais puro que o seu Criador? Veja que esse texto, gente, Olha, esse texto não dá base para afirmar que se alguém se arrepiou é porque é demônio. Esse texto simplesmente, apenas, está relatando uma experiência que uma pessoa teve, só isso. Só está narrando, descrevendo. Aconteceu assim, dessa forma, o espírito passou, ele se arrepiou, ele viu e ouviu. Só isso. O texto não está ensinando, olha, quando vocês se arrepiarem, repreendam. Quando vocês se arrepiarem, é demônio. O texto não está falando nada disso. Isso aqui é pegar o texto, ler o texto, interpretar da sua forma e aplicar da forma errada. Tá? Da forma errada. Basicamente, uma pessoa sentiu, não sentiu? Se arrepiou. Sim. Beleza. Mas é só uma experiência que está sendo narrada, descrita. Não é um ensinamento, não é uma regra que está sendo apresentada. Portanto, usar esse texto como base para dizer que quando você se arrepia é demônio, não faz sentido. Isso é ser infiel ao texto. Tá?
é o que nós chamamos de uma heresia. Então, eu vou parar por aqui, tá? Porque vai continuar aí, mas aqui é o texto, aqui é quando ele fala sobre o texto que menciona arrepio. Ele vai citar mais outros textos, mas o vídeo vai ficar muito longo. O link está aqui na descrição, você pode assistir na íntegra, para depois dizer que eu manipulei o vídeo. Pode ir lá assistir, não tem problema nenhum, o link está aqui. E se inscreva no canal do pastor, tem muitos estudos show, mas nesse caso aqui, ele foi precipitado em falar isso, tá bom? Então comenta aqui se você já sentiu, preste atenção, comenta se você já sentiu um arrepio, e comenta se você estava com medo, se estava com frio, ou se foi por causa da emoção, ou se aconteceu com você conforme esse relato, você sentiu um arrepio e viu alguma criatura, viu um fantasma, alguma coisa. Comenta aqui também, tá? Deixa aqui, comenta com a gente que eu vou estar lendo, respondendo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, pergunta também. E lembre-se, o intuito aqui não é atingir a pessoa do pastor Antônio Júnior, mas comentar os argumentos que ele apresentou e até explicar o texto que ele apresentou também. Gente, eu vou ficando por aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Né? Vou fazer igual o pastor Cláudio. Permita-me, pastor Cláudio, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que você vai assistir esse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, você é fã do pastor Antônio Júnior, é um seguidor do canal dele, não tenho nada contra ele, tá bom? E não estou aqui detonando a imagem dele, simplesmente analisando o que ele falou aqui. Um abração, gente. Fui.